Olá, meninos dos segundos anos. Então, nós vamos estar aqui em uma aula do Frecatal Revisa para revisarmos o que a gente está estudando em sala de aula, né? Nós, primeiramente, revisamos as classes gramaticais, né? Falamos dos níveis gramaticais, só para relembrá-los mesmo. São 4 níveis gramaticais. Nível fonológico, que estuda, portanto, os sons, né? Os fonemas. Nível morfológico, que é esse que nós vamos estar estudando aqui, que estuda as palavras, a classificação das palavras e a formação das palavras. Nós estamos aqui na classificação das palavras. Nós temos o nível sintático, que vai estudar a frase, oração, período. E nós temos o nível semântico, que é aquele nível que eu jamais deixarei de pedir a vocês sobre ele, que é quando eu estudo o sentido das coisas. Estudo o sentido das frases, das palavras, das imagens, das linguagens. Então, semântica é responsável por estudar o sentido. E eu sempre vou pedir para vocês comentários sobre o sentido de alguma coisa, porque tudo que nós fazemos remete a uma ideia, nos remete a um sentido. Então, por exemplo, quando eu faço esse quadro e eu troco as cores dos canetões aqui, tem um sentido, né? Chamar a atenção para ideias diferentes, tá bom? E nós estamos no nível morfológico. O que é o nível morfológico? Aquele responsável pelas palavras. E nesse momento nós estamos na classificação das palavras. E nós estamos relembrando o que é verbo. Verbo que é uma classe gramatical muito importante na língua portuguesa. Ao ladinho dele ali, né, tão importante quanto nós temos os substantivos, que são os nomes das coisas. E os verbos? O que são os verbos? Os verbos eles podem ter três definições, digamos assim. Ação, estado e fenômeno da natureza. Normalmente, quando pensamos em verbos, nós pensamos em ação, em fazer alguma coisa. E a maioria dos verbos realmente indicam isso, indicam a ação. Mas nós temos os verbos que indicam estado, que são aqueles que se relacionam, né, com características. Um verbo da língua portuguesa que sempre vai ser um verbo que indica estado é o verbo ser, né? Sou feliz, sou triste, estou feliz, estou triste. São verbos que eles indicam um estado, um momento, como eu estou, né? Como eu sou, né? Então, ali a gente tem características. Então, estado relaciona-se com características. E fenômeno da natureza. Lembrando que, para ser um verbo que indica o fenômeno da natureza, tem que indicar uma ação da natureza. Chover, trovejar. Não adianta falar chuva. Chuva é o nome dado ali, um elemento da natureza. Mas chover é uma ação. Então, fenômeno da natureza quando indica ação. A partir dessas definições, nós relembramos que quando o verbo indica ação, a gente tem um verbo significativo. Significativo, como o próprio nome indica, significa alguma coisa, nos faz ter um sentido de algo. Pode ser um sentido completo, por isso será um verbo intransitivo, ou um sentido incompleto. Eu tenho noção, porém preciso de mais elementos ali. Portanto, um verbo transitivo. Então, se eu falo, cantei, ok, entendi que você cantou. Dancei, entendi que você dançou. Dormir, entendi que você dormiu. O verbo por si só traz sentido completo. Cantar, dançar, né, dormir, você consegue entender. Então, eles são verbos intransitivos, que não exigem complemento. Claro, gente, a gente pode ter um contexto que esses mesmos verbos vão precisar de complemento. Mas dessa forma, né, uma frase solta, aleatória, são frases que não precisam, são verbos que não precisam de complemento. Outros contextos podem ser diferentes, tá? Verbos transitivos, se eu falo eu comprei, se eu compro alguma coisa. Eu quero, se eu quero alguma coisa. Preciso, se eu preciso de alguma coisa. São verbos que sozinhos consigo ter uma ideia, mas eles não são completos. Comprar, compro o quê? Querer, quero o quê? Então eu consigo imaginar, mas preciso do complemento, certo? Então, transitivo precisa de complemento. Intransitivo, o verbo não precisa de complemento. E tudo vai depender do contexto em que esses verbos aparecem, bom? E nós vamos ter as flexões verbais. A gente tem outras flexões verbais, mas eu quis relembrar vocês dessas daqui. O verbo ele pode modificar, ele pode flexionar em relação à pessoa e número, a modos verbais, nas vozes verbais, então ele pode mudar em voz verbal. E ele também pode sofrer alteração no tempo. Mas eu quero que a gente foque aqui pessoa e número e modos verbais. Quando eu falo em pessoa e número, eu estou falando que na língua portuguesa existem primeira, segunda e terceira pessoa. Não existe uma quarta pessoa, tá? Existe primeira, segunda e terceira. Dos seguintes números, singular e plural. Então, quando eu falo número em português, em gramática, eu estou falando de singular e plural. Singular, um único elemento. Plural, 2 ou mais elementos. E nós temos as pessoas. Eu, tu, ele ou ela para o singular, primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa é o locutor, quem está falando.
Segunda pessoa é o interlocutor, com quem eu falo. Terceira pessoa é o assunto, sobre o que nós estamos falando. Primeira, segunda, terceira do plural. Nós, vós, eles e elas. Mesmo esquema. Primeira pessoa, locutor, com que é a pessoa que fala. Segunda pessoa, interlocutor, com quem eu falo. E terceira, o nosso assunto. Essa vai ser a tabela que vai aparecer nas gramáticas normativas. Só que nós já sabemos que não existem apenas essas pessoas, né? Algumas pessoas não usam tu. Eu, por exemplo, não uso tu. Eu uso você. Deixa eu destacar aqui com canetão vermelho. Ele pertence à segunda pessoa porque é com quem se fala. Porém, a conjugação dele vai se dar na terceira pessoa. Você é, você está, você canta. Eu não conjugo na segunda pessoa, mas o você é usado com quem eu estou falando. E o vós, como eu disse para vocês, está havendo um apagamento do vós. O vós não é tão usado assim. Ele é usado em situações mais formais, né? Como na igreja, que a gente tem a Bíblia, que ainda usa vós. Mas lembrando que algumas Bíblias já têm outras adaptações, outras releituras. Mas o vós está sumindo aos poucos, e dando preferência ali para o vocês. Além do você e do vocês, que não aparece na gramática normativa como pronomes pessoais, né? Que estão relacionados ao verbo, nós também temos o agente, que é uma expressão informal. O agente também está ali na primeira pessoa, o nós equivale a nós, eu mais alguém ou outras pessoas, mas ele vai ser conjugado na terceira pessoa do singular. Então, a gente vai vendo ali que vai reduzindo as conjugações verbais, né? Vai ficando tudo ali mais para a terceira pessoa, por mais que faz referência a coisas, elementos diferentes, locutor, interlocutor e assunto. A conjugação vai sendo centralizada na terceira pessoa, certo? O verbo, então, pode também mudar em relação aos modos. Eu posso ter o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Vou reforçar. Modo verbal é o modo do verbo. É o verbo em ação. Não é o que a gente vive, não é as condições da vida, tá? Então, o modo indicativo é o verbo indicando uma certeza. Então, eu falo assim, semana que vem nós temos prova, um exemplo. Pode acontecer alguma mudança na nossa vida que não tenha prova, mas o verbo, quando empregado, indica uma certeza. Semana que vem teremos prova. Quando eu usei esse verbo indicou um fato certo. Então, esse verbo está no modo indicativo. O modo subjuntivo é aquele que indica a incerteza, possibilidades. Se não tivermos prova, algo pode vir a acontecer. E se não tivermos prova, não é uma certeza. Eu não sei se eu não vou ter prova, se vai ter prova, é uma possibilidade. O modo subjuntivo, ele indica uma possibilidade e ele tem palavras que precisam acompanhar esse verbo, que são palavras auxiliares. Então, por exemplo, o se é uma partícula que ajuda essa ideia de hipótese. Temos o talvez, o que, o quando. Então, eles vão auxiliar na ideia de possibilidade, de saber o fato que pode vir ou não acontecer, algo incerto. E o modo que nós temos também é o modo imperativo. O modo imperativo, ele vai indicar, então, uma ordem ou um pedido. Lembra que eu falei para vocês que o modo imperativo, quando a gente fala ordem ou pedido, é que depende do como as coisas são ditas, né? Normalmente, elas podem ser ditas com uma ordem num tom bravo, um pedido suavizado ali, mas não deixando de ser ordem, mas sempre vai indicar que você deve fazer algo ou alguma coisa, tá bom? Então, o verbo ele pode ter essas modificações. E tem a voz também, que pode ser a voz ativa, passiva, reflexiva, que eu vou deixar para um próximo momento. E temos os tempos verbais, presente, passado, futuro, ou presente, pretérito, futuro, tá? Passado e pretérito, nomes diferentes, mas refere-se à mesma ideia, algo que já aconteceu. Então, nós vamos ver tudo isso aqui, essa ideia que eu centralizei aqui para vocês sobre verbo, nesse texto, tá? Ele é de um perfil que chama-se Eu Me Chamo Antônio. E ele fez aqui, eu era, tu eras, nós erramos. Então, ele brinca com o verbo e com as pessoas ali gramaticais. Então, a gente tem o eu, tu e nós. Eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, que é com quem eu falo, e nós, primeira pessoa do plural. E ele faz a conjugação verbal. Eu era, tu eras, nós erramos. Ele brinca com as palavras aqui. Nós temos o era, né, do verbo ser, que está aqui no passado, e temos o verbo errar. E o verbo aqui errar, de forma proposital, né, o autor faz isso, sabendo que ele está fazendo isso, está de fato errado, porque pela lógica eu estava falando do verbo
era, né, do verbo ser aqui, então, éramos. Mas não, ele quis brincar, falar que nós erramos. Nós erramos a conjugação verbal normal, só que nós não erramos só a conjugação verbal. Nós podemos errar infinitas coisas, né? Cada ser humano pode errar em alguma coisa em relação a algo. E ele se inclui, ele não fala, né, sobre as outras pessoas, ele fala nós. Eu também erro, eu também tenho esse poder de errar. Então, ele faz um jogo com os verbos e com as pessoas ali gramaticais que se relacionam com o verbo. Então, é um eu, que era, um tu, que eras, referente ao verbo ser, né? Lembrando aqui, verbo ser, que seria um verbo, portanto, de ligação, porque o verbo ser é um verbo de ligação. Era o quê? O que eu era? Qual era a minha característica? Era feliz? Era triste? Então, tem o verbo ser, que é um verbo de ligação que precisa, então, de uma característica aqui. Então, ele liga uma coisa à outra. E vai falando que eu era algo e você era algo, usando o tu. E ele termina mudando, errando o verbo de forma proposital, né? Nós erramos. E aqui ele usando uma certeza, né? Um modo indicativo, erramos mesmo. Normal, faz parte da vida, faz parte de nós enquanto seres humanos. E eu não estou te julgando, eu também erro, tranquilo. E ele acaba, de fato, errando, então, a conjugação verbal para mostrar que é normal do ser humano errar. E esse erramos aqui é um verbo significativo, né? Ele traz uma ideia, erramos, errar. Todo mundo consegue entender, nós erramos. Eu preciso dizer onde nós erramos? Por que nós erramos? Não, eu não preciso detalhar. O verbo errar já traz essa ideia completa. Errar faz parte. Então, ele é um verbo que não precisa de conjugar, de complemento, né? Ele é um verbo intransitivo, ele não exige um complemento. Nós erramos. Isso é um fato, isso é uma certeza. Então, e ele vai brincando, então, com as palavras. Então, aqui é um eu, um tu, com o verbo ser, um verbo que precisa de uma característica, então ele ali não está com essa ideia completa, né? A gente percebe que é uma conjugação verbal, como se ele estivesse, como se esse Antônio, né, como se o poeta, coloquei Antônio só por causa da ideia do perfil, estivesse em uma aula de português, de aula de gramática, conjugando verbos. Ele está conjugando, até que em algum momento ele erra realmente, e ele nos faz pensar como é comum nós, seres humanos, errarmos em relação a qualquer coisa, tá? Então, é isso. A gente pensar, como eu disse para vocês, uma atividade minha sem pensar no sentido não vai existir. Então, trabalhei sobre o verbo, mas trabalhei com o verbo em relação ao sentido. Por que essa modificação de verbos? Por que o autor mudou o ser para errar? Para mostrar que nós somos pessoas que erramos. Então, não vai só ficar só conjugando. Conjugar, ok, tudo bem, faz parte da gramática, mas só isso? Vamos pensar no verbo e nos seus sentidos dentro da língua portuguesa. Por que eu emprego um verbo e não emprego outro? E por que esse tem esse sentido nessa frase e não outro sentido, tá bom? Espero vocês, então, em um outro Fractal Revisa com outro assunto, tá bom? Até mais!